Agora no Espaço Mulher Entrevista. Bom dia, ouvintes da Melodia Conquista. Hoje no programa Espaço Mulher. Um dia especial, pois foi o dia que fez o Senhor. Então vamos nos alegrar e regozijar nele. Rose está em viagem e eu espero que ela curta muito essa viagem aí, Rose, e nos deu, assim, a missão de dar continuidade ao programa Espaço Mulher no programa, né, Entrevista. E hoje nós temos aqui um casal missionário que vai falar um assunto muito importante sobre evangelização de crianças. Algo urgente e necessário. Quero dar as boas-vindas aí a Juliana e ao Wellington. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Espaço Mulher, a Melodia Conquista, e fiquem à vontade para se apresentarem. Obrigado, uma alegria. Obrigado, Nilde. Obrigado, Rose. Obrigado à rádio por abrir essa oportunidade, né? E é isso, nós somos um casal missionário, trabalhamos com indígenas, com povos indígenas. Durante 5 anos estivemos com a Missão Novas Tribos do Brasil e atualmente estamos com a APEC, que é a Aliança Pro Evangelização das Crianças, para suprir, né, essa grande necessidade da evangelização dos pequeninos também, em qualquer contexto que eles estejam. Então, eu sou o Wellington, essa é minha esposa Juliana, vou deixar ela se apresentar também. Meu nome é Juliana, casada com o Wellington. Temos 3 filhas também no trabalho e elas sempre caminhando conosco no ministério, desde lá na aldeia até agora com as crianças. Então, consideramos uma família missionária pela graça do Senhor. E eu tenho o privilégio de ser terceira geração de missionária, né? Meus avós vieram do Canadá, trabalharam entre os Yanomamis. Meu pai ficou por aqui no Brasil. E eu e o meu irmão fomos também tocados por Deus, né, para continuarmos nessa missão. E agora eu e o Wellington trabalhando com a APEC. Que bênção, né? A APEC, ela tem contribuído bastante para a evangelização de crianças, né? É uma instituição já bem antiga. Bem antiga. É um trabalho sério, um material didático muito bom. E também tem dado cursos, né, treinamentos para que nos auxiliem na salvação dos pequeninos, né? Pois nós acreditamos na salvação dos pequeninos. E vocês desenvolvem esse trabalho entre os indígenas em Rondônia, de Paraná. Pode falar um pouquinho? Isso, em Rondônia mesmo. Nós chegamos lá em 2012. Juliana estava gestante para o nascimento da nossa segunda filha, Isadora, né? Que hoje tem 12 anos. E nós, então, estávamos sondando a possibilidade do trabalho com os povos Zoró, com o povo Zoró, né? E as portas estavam abertas e não tinha ainda uma presença missionária com eles, morando na aldeia mesmo, entre eles. E nós nos colocamos à disposição e eles já estavam bem abertos, receptivos, porque os missionários, tanto o meu sogro, que trabalhou entre os Gavião e Zoró, já teve um bom contato, então facilitou muito aí o trajeto, né, esse contato com eles. E eles queriam muito que fôssemos morar, então, entre eles. E logo começamos o processo de construção de casa e tudo mais. E ali moramos, né? Na aldeia, numa das aldeias, das 30 aldeias que tem ali naquela reserva. Nós moramos em uma aldeia chamada Pauanema. E ali ficamos, desenvolvemos um bom contato e amizade e um trabalho produtivo até mesmo, posso dizer, porque acompanhamos uma família de indígenas que Deus os direcionou para que fossem, então, cursar todo o curso da Missão Novas Tribos do Brasil. E hoje eles retornaram ali para a aldeia e aí, então, cedemos a casa e os móveis e tudo para que eles agora continuem o trabalho. E essa família está ali prosseguindo nessa ajuda, tanto na evangelização quanto na maturidade, né, da igreja, ajudando, né, nessa jornada toda. Que bênção, hein? Isso é gratificante. E como é que a logística lá tem templo, vocês fazem cultos? Como é que é, assim, a receptividade, assim, dos indígenas em relação ao evangelho? O povo Zoró é um povo muito receptivo ao evangelho, né? Inclusive eles que nos chamaram com a urgência mesmo. Eles sentiram essa urgência
pela influência também do trabalho entre os povos gavião. Eles vendo ali, né, é uma história bem emocionante, vendo como o evangelho alcançou o povo gavião primeiro. Antigamente eles eram rivais, inclusive, né? E o próprio povo gavião foi para o povo Zoró, muito tempo atrás, ali bem no início, né, da evangelização entre o povo gavião, para falar para o povo Zoró: olha, vocês precisam vir ouvir isso, os missionários têm para falar. Na época eu era bebezinha, meus pais eram missionários entre os gavião. E daí foi quase uma aldeia toda de Zoró para os gavião, para ouvir o evangelho. Ficaram lá entre os gavião, mas ali foi bem na época em que o trabalho fechou entre os gavião, né, por conta de perseguição. Mas os Zoró continuaram ali, aprendendo dos próprios gavião o que os gavião tinham aprendido com eles. Então, eles tinham essa sede por ter missionários entre eles. Então, eles foram muito receptíveis, né? Então, o trabalho ali, inclusive, o trabalho com a Missão Novas Tribos é na língua, né? Nós precisamos aprender a língua, a cultura, para podermos transmitir o evangelho para eles e os ensinos da palavra. Mas eles estavam aprendendo o português mais rápido que a gente aprendeu a língua, né? E eles falavam, conta no português mesmo. Eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido ali, em que Deus realmente está fazendo uma obra no coração deles, colocando essa sede pela palavra de Deus. Amém. Eu vi, assim, acompanhei a história e mostrou até as fotos de um batismo, né? Entre indígenas, entre o Gavião, o Zoró, e, se eu não me engano, tinha uma terceira tribo também, que havia, assim, essa rivalidade. Então, como a gente vê que o evangelho transforma. Exato. Então, entrando nesse ponto da transformação do evangelho, né? Da velha vida para a nova vida, a gente já vai entrar no nosso tema aqui, que é a evangelização infantil. Por que é tão importante investir na evangelização dos pequeninos? Então, Nilce, a gente, nesse trabalho... Bom, eu desde que me converti, em 2018... em 98, 2018 é bem recente. Em 98, eu já comecei a trabalhar com crianças, né? Uma diretora do departamento infantil já investiu na minha vida para que eu realmente tivesse o curso da APEC ali. E eu falava para os pastores, na época, que eu gostaria de me tornar um pastor evangelista de crianças. E logo eu já queria ir para o Instituto de Liderança da APEC, para que então dedicasse a minha vida nessa obra. Mas houve o tempo do Senhor, então tive que esperar um tempo até mesmo para amadurecer espiritualmente primeiro e fazer um instituto bíblico também, ou um seminário. E foi quando Deus abriu as portas para que eu fosse para Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil, onde eu conheci a Juliana. E ali eu vi a grande necessidade dos povos não alcançados aqui no nosso país mesmo. E então me coloquei à disposição e fomos parar em Rondônia. Depois do que já falamos aqui, né, quando entramos ali em 2012, nós começamos a ver a gritante necessidade da obra entre as crianças transculturais também. Principalmente com o advento da internet, nós vimos que a internet estava prejudicando e prejudica demais, além dos benefícios, também vem os malefícios, né? E prejudicando demais a questão das crianças, da enculturação, aquilo que elas estão aprendendo e aquilo que elas serão direcionadas, né? Que vai guiar muito a vida delas no futuro. E no futuro próximo, com a influência tão drástica da internet, sem parâmetro nenhum. E por conta disso, nós estávamos sempre com a casa com crianças ou atuando ali na escolinha dos indígenas também com as crianças. Elas entendem o português, tanto que estavam acessando coisas na internet, vendo televisão, entendendo tudo muito bem. Então, pelo menos entendendo alguma coisa, estavam, né? E a gente aproveitou e falou, vamos então aproveitar essa fase de enculturação e trabalhar com o evangelho, que é a cosmovisão bíblica, para que isso já seja implantado em suas mentes e corações logo no primeiro momento, e elas já cresçam, né, sendo enculturadas nos princípios da palavra de Deus, no evangelho. Mas é óbvio que dentro daquela realidade, alguém para falar claramente o evangelho na sua própria cosmovisão e cultura e língua seria o ideal.
E nós vimos que tinha um outro casal de indígenas que tinha recentemente se formado num instituto para indígenas, instituto bíblico. Eles retornaram para a aldeia sem perspectiva ministerial. Estavam sem saber o que fazer, voltariam simplesmente a viver. E aí a APEC tinha aberto o segundo Instituto de Liderança para Indígenas, que seria em Mairiporã, em São Paulo, e fica ali em regime de internato 3 meses. Que é aquele instituto, quando eu me converti, eu gostaria de fazer. E aí eu desafiei um indígena num dia, num atoleiro, junto com meu sogro ali. Eles apareceram para nos ajudar. E eu, com lama até os joelhos, e o indígena pequenininho com lama, então, até o pescoço, eu aproveitei para desafiá-lo. Falei, você não gostaria de, então, fazer um instituto para se tornar um missionário de tempo integral com a APEC, atuando entre as crianças? E ele, como em todos os outros cantos neste mundo, inclusive nas igrejas, falou, meu trabalho é com adulto, com jovens, mas com crianças não. E eu falei, olha, pensa um pouquinho mais e depois você me dá a resposta. Conversa com sua família, com seus líderes e depois você me dá a resposta. E ele foi para casa. Menos de uma semana, ele entra em contato comigo e fala, olha, Wellington, pode pedir o formulário que eu conversei aqui com minha esposa, com minha família, e nós vamos dar esse passo de fé. E aí, então, eu falei, graças a Deus. Quando eu pedi o formulário para a liderança da APEC, eles falaram, mas nós gostaríamos que você e sua esposa viessem juntos. Tínhamos acabado de retornar para a aldeia, né? Reorganizando as coisas. Uma bebezinha, a nossa filha caçula, Ellen, ainda nem andava. Juliana falou para mim, de jeito nenhum, agora então você vai, acompanha e eu fico aqui na aldeia. Falei, mas como vai ser isso? Quando eu respondi isso para a liderança da APEC, eles falaram o quê? Exatamente a resposta que eu dei para o indígena. Pensa um pouquinho mais, conversa um pouquinho mais e se Deus direcionar, né, vocês vêm. Então, conversei com a Juliana e entendemos que deveríamos dar a mesma resposta. Vamos dar, então, esse passo de fé. E assim fomos para Mairiporã. Então, assim, pela soberania de Deus, Deus me fez dar uma grande volta, conhecer Juliana, irmos para uma aldeia lá em Rondônia e desenvolvermos o trabalho e vermos ali presencialmente a necessidade das crianças, no contexto transcultural também, desafiar um casal e então ali ele me levaria junto para um instituto de liderança, né, que eu tanto desejava fazer e nem pensava que isso aconteceria ainda. E hoje estou aí, né, dando os próximos passos em direção ao que Deus nos mandar, para que atuemos na evangelização das crianças, né? Então, a Juliana tem essa experiência também e sabe dessa grande necessidade com a obra entre as crianças. Sim, algo muito interessante é que Deus nos conduziu para fazer esse treinamento aí da PEC junto com uma família indígena. Então, Deus nos levou para uma aldeia como em família, né? E em família tivemos contato com outras famílias ali na aldeia e vendo Deus usando desta forma. E podemos experimentar junto com uma família indígena, se preparar para o trabalho infantil. E o interessante é que essa família, esse casal, que hoje é missionário entre o povo Zoró, eles também foram com suas crianças. Uma menininha que era da idade da minha menor, também amamentava, ainda pequenininha, e uma outra de 5 anos. E nesse processo, essa de 5 anos veio a crer no Senhor Jesus, né? Ali durante o treinamento, enquanto o pai estava ali aprendendo a usar o livro Sem Palavras e como utilizar o livro Sem Palavras para contar claramente o evangelho para uma criança, a filha ouvindo ele ali, quis então entregar sua vida ao Senhor Jesus. Isso para ele foi muito emocionante, que ele viu que realmente crianças podem sim elas têm a capacidade de compreender e se entregar ao Senhor Jesus. Então, acompanhar esse processo junto com uma família indígena e ver o que Deus está fazendo nas aldeias através dos próprios indígenas, alcançando crianças, tem sido também uma maravilha ver a obra de Deus dessa forma. A gente não imaginou que seria desse jeito, mas Deus sempre tem o melhor, né? Amém. Você falou na salvação de crianças. Interessante que parece que a gente se emociona mais quando uma criança aceita Cristo do que um adulto. Eu não sei porque dá esse sentimento, né? De a gente ver assim a inocência da criança e ver assim a certeza da decisão que ela está tomando, né? Eu sempre dei aula para crianças desde os 13 anos de idade e era assim
Eram muitas crianças, a gente fazia uns impactos evangelísticos, 200, 250 crianças, que a gente abraçava o bairro e as periferias. E assim, quando a gente via as crianças aceitando a Cristo, depois vindo conversar com a gente no particular, e não foi assim uma coisa de brincadeira. Sim. Ela tem certeza do que ouviu, ela tem certeza do plano de salvação e ela aceita a Cristo. Nós vamos para um apoio cultural e quando nós voltarmos, eu gostaria que vocês respondessem como os pais podem evangelizar seus filhos. Porque a gente vê que os pais terceirizam para a igreja, a EBD, não é? Às vezes a escola, uma escola cristã, mas a gente sabe que a responsabilidade primeiro são dos pais. Como os pais podem evangelizar os seus filhos depois do apoio cultural. O Espaço Mulher volta já. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 miligramas por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Óleo de soja 900 ml, 6,98. Peito de frango congelado, quilo 12,80. Leite em pó integral Italac sachê 200 gramas, 6,80. Válidas até 15 de junho. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você está ouvindo Espaço Mulher. Já estamos de volta com o programa Espaço Mulher. Hoje temos o privilégio de estar entrevistando o casal de missionários que trabalham em Rondônia com os povos indígenas, Wellington e Juliana. Você pode estar aí acessando a Melodia Conquista no Face. Nós estamos ao vivo, fazer sua pergunta, seu comentário, também na rádio 89,7, 87,9 Melodia Conquista. A nossa pergunta: como os pais podem evangelizar os seus filhos? A linguagem didática, se existe algum material, né, algum horário específico, acompanhar os filhos no dia a dia? Muito bem, Nilde, é a questão fundamental aqui, né? A primeira responsabilidade na vida da criança, evidentemente, é dos pais. E eles precisam ter essa sensibilidade e a visão de que realmente eles devem evangelizar os seus filhos e aproveitar cada momento. Quando a Bíblia diz que devemos pregar a palavra em tempo ou fora de tempo, inclui aí também os nossos filhos, não é? E em Deuteronômio 6, é bem o texto-chave aqui, né? Eu acredito,
quando ele diz lá do versículo 4 em diante: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então precisa estar primeiro no coração dos pais. Os pais precisam temer o Senhor e prosseguir no conhecimento do Senhor, porque é este conhecimento real, não apenas intelectual, mas essa vivência com o Senhor, é que vai dar uma base para que ele também possa falar desse Senhor para os seus filhos. Como diz Atos 4:20, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Quando vemos e ouvimos do Senhor, nós passamos. Então, os pais precisam ter essa sensibilidade para passar para seus filhos. E ele então diz: tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e etc. Então, certamente precisamos aproveitar todo momento. Você falou em que momento especial, né? Todo momento. E que técnica? Todas as possíveis, desde que a comunicação esteja clara, que a criança realmente esteja entendendo, dentro da sua realidade, o Evangelho. Que o Evangelho seja aplicado no contexto, no dia a dia, em todos os momentos, ela possa realmente entender a clareza do Evangelho e que pode transformar a sua própria vida, né? Interessante, por falar de contexto, teve uma missionária da Novas Tribos do Brasil mesmo, né? Ela tinha um filho, uma senhora bem, já faleceu, bem aí das pioneiras, né, do trabalho, e o filho dela, depois do contato ali com a igreja, vendo que os seus coleguinhas estavam todos atendendo os apelos e acreditando em Jesus como Salvador, ele um dia chegou em casa e falou para a mãe que estava ali trabalhando na cozinha: mamãe, eu gostaria muito também de aceitar Jesus como Salvador. Todos os meus colegas estão fazendo isso. E a sensibilidade da mãe, ao ver que o filho estava querendo, mas por um motivo não muito, né, genuíno ali, uma vez que queria apenas imitar os amigos, ela falou assim: mas você tem pecados? E ele disse assim: não, de jeito nenhum. E aí ela simplesmente falou para ele: então você não precisa de Jesus. E virou as costas e continuou fazendo as coisas. Ela colocou essa pulga atrás da orelha do filho, entendendo a realidade, quem é o seu filho, e sabia que isso causaria algo nele, né? E ele realmente ficou instigado com isso e pensando: poxa, então só precisa de Jesus quem é pecador. Ele começou a entender isso. Mas ele ainda não tinha noção de que ele realmente era pecador. O que ele fez? Foi brincar com os irmãos, arrumou uma briga com um dos irmãos e voltou e falou: mamãe, agora eu sou pecador, né? Agora eu posso ter Jesus. E, na verdade, ele entendeu que ele precisava de Jesus por ser pecador. E é óbvio que a mãe, então, aproveitou para falar que ele não era pecador simplesmente por aquele fato, mas que ele nasceu com o coração pecaminoso e por isso ele era um pecador, né? Então, é muito importante essa sensibilidade dos pais para poder evangelizar os seus filhos. Sim. Uma experiência que a gente teve com as nossas filhas é a questão da disciplina, né? Na palavra do Senhor. Então, os pais têm a responsabilidade de estar instruindo os filhos, mas com base nas verdades da palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade. E nisso vem a disciplina. Então, desde pequenininho, né? Desde pequenininhos, a Lorena, nossa primeira, né? Sempre ali, quando desobedecia o papai ou a mamãe, e essa desobediência claramente era uma desobediência contra Deus, que fala: filho, honrai o vosso pai, né, sua mãe. A gente sempre levava ela no quarto, fazia disciplina, mas também lia da palavra de Deus para ela, mostrando para ela onde é que ela contrariou a palavra de Deus e por que ela estava sendo disciplinada. E nisso a gente sempre falava do Evangelho, mostrava para ela que ela era pecadora, né? Por isso que ela desobedece. Mas tem uma pessoa que pode ajudar ela. E a gente sempre falava de Jesus, o perfeito Filho de Deus, que veio para pagar o preço, né? Então, em todas as situações, até na hora da disciplina. Sim. E teve um momento na vida da Lorena que foi o mais crítico. Eu acho que é o mais crítico em todas as crianças, que é dos 2 aos 3 anos de idade. E a Ellen a Isadora tinha nascido também, bebezinha e tal.
que parecia ser uma constância, disciplina. Parecia que estava gastando mais tempo no quarto disciplinando a menina, orando com ela, lendo a Bíblia, do que outra coisa. E eu vi como Deus conduziu isso para dar a ela a convicção de que ela era uma pecadora. E ela veio a essa convicção sozinha. Um dia eu estava ali fazendo as coisas na casa e ela estava no quarto chorando, me chamando. E eu fui lá para ver o que tinha acontecido e ela estava em prantos. A Lorena não tinha 3 anos, ela ia fazer 3 anos. E ela falou assim, mamãe, eu sou uma pecadora e não tem nada que eu possa fazer. Eu não quero ir para o inferno e eu sei que é isso que eu mereço, né? E ela tinha essa convicção, ela estava certa de que essa era a situação dela, né? E daí a gente novamente abrindo e mostrando novamente e fazendo perguntas, na verdade, porque ela já conhecia o Senhor Jesus, de tanto que a gente tinha falado para ela do Evangelho, e ela simplesmente foi respondendo, e ela realmente entendeu quem era o Senhor Jesus, e que ele realmente tomou, né, o lugar dela, e foi castigado no lugar dela. Foi tão bom ver como uma criança tão nova consegue compreender e realmente crer no sacrifício do Senhor Jesus. E o que levou ela a fazer isso? A constância dos pais na disciplina, que é o que a Bíblia pede para a gente fazer. Então, ela veio a entender que ela era uma pecadora, mas dependente da graça do Senhor, e entendeu o amor de Deus por ela, né? Então, assim, em todos os momentos, até na hora da disciplina, né? A gente precisa estar ali com a palavra de Deus, pregando o Evangelho para as crianças, vivendo o Evangelho em todas as circunstâncias, mostrando que nós somos pais que dependemos da graça do Senhor em todas as circunstâncias. E as crianças, elas tudo veem, né? E elas acabam sendo comunicadas. Hoje a gente vê que tem muitas... das metodologias, como você falou, para a evangelização de crianças, estão muito permeadas de humanismo mesmo, né? E então, querem muito usar de uma educação positiva, se podemos dizer, né? E aí, então, não quer tratar de um assunto peculiar para a pregação do evangelho, que é o pecado. E, como que eu vou falar de pecado com a criança? E aí eu vou colocar esse peso nas costas dela, ela ainda não compreende, não entende muito bem. Só que o que acontece? Desde sempre, o não é uma proteção do Senhor. E é algo para que realmente a pessoa entenda a sua condição diante de um Deus Santo, para que haja o verdadeiro arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, a criança precisa, logo, quanto antes, entender quem ela é, de fato, pecadora, e que ela realmente precisa se arrepender. E se a gente não entender esse conceito de arrependimento biblicamente, nós vamos achar que o arrependimento é simplesmente, desculpa por qualquer coisa. Não existe desculpa por qualquer coisa. Eu preciso entender o que é que eu fiz, qual o pecado que eu cometi contra o Deus que é totalmente santo e perfeito, e que eu sou assim. E por conta disso, eu mereço a condenação. Eu estou separado desse Deus Santo. E eu preciso de um Salvador. E aí, então, ela pode reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E aí, então, é por isso que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, pois dos tais é o reino dos céus. Então, o nosso papel é conduzir as crianças a Cristo e não forçar o arrependimento nos filhos. Porque eles não devem fazer isso porque o papai e mamãe está falando. Ou, se você não fizer, o papai vai ficar tão triste, ou a mamãe vai ficar tão triste se você não falar que você crê em Jesus. Senta aqui, deixa eu te ajudar. Eu faço a oração e você repete. Mas será que está havendo, de fato, uma compreensão, um verdadeiro arrependimento no coração da criança? E ela está entendendo a sua condição? Então, qualquer método que ajude a entender o Evangelho é eficaz, é necessário e a gente pode fazer uso. Agora, fazer no lugar da criança para nosso desencargo de consciência, né? E a nossa satisfação, então já não é válido, né? Precisamos realmente ser bíblicos e conduzir a criança a Cristo, porque quem vai satisfazer as necessidades dela, inclusive de salvação, é Cristo, e não papai e mamãe, mas é Cristo. A criança entende, a Bíblia fala, né, que a criança, logo nos primeiros anos de vida, claro, eu estou parafraseando, ela já começa, a estultícia já nasce no coração dela, ela começa, pelas poucas atitudes, você já começa a discernir se ela vai dar para o bem ou para o mal. Exato. Então, isso aí é de pequenininho, já entende o que é certo, o que é errado, o bem, o mal. O coração, a mente está aberto, está mais sensível
a ouvir o evangelho, a aprender, a se arrepender. Porque à medida que vai crescendo, vai se tornando, né, um junior, um pré-adolescente, um adolescente, a gente sabe que é mais difícil. A própria pedagogia, a psicologia fala isso. As fases de ensinamento e a formação do caráter. Isso. Então, poupar por conta da idade, isso é até pecado dos pais, né? Poupar por conta da idade. Desde quando meu filho tiver 6, 7, 10 anos, que ele já vai estar mais ou menos assim, Pois é. com um caráter um pouco formado. Na verdade, você está prejudicando e muito o seu filho. Eu conversei com uma mãe tem uns 15 dias. Ela falou, olha, Nilde, quando eu disciplino minha filha e eu coloco as minhas próprias palavras, ela me questiona. Mas quando eu abro a Bíblia e mostro, ela não questiona. Porque ela entende que eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Sim. A autoridade não é dela, Não é de dela, Deus. é de Deus. Então, ela disse que isso é bem notável, assim. Então, por isso que os pais têm que ter conhecimento bíblico também, né? Para fazer isso. E ontem eu vi um vídeo, uma criancinha de 5 anos pegou o microfone de brincadeira e fez um culto na casa. Chamou os tios, chamou o pai, a mãe, os vizinhos e fez assim a liturgia certinho. Pediu para orar, ler a Bíblia, fazer pedido, até o ofertório. Passou assim, né? O gasofilaço de brincadeira, ele pegou assim uma vasilhinha plástica e disse que era o momento do ofertório. Porque viu isso na igreja e reproduziu no seu lar. Sim. E se os pais têm a prática do culto doméstico, isso vai ser inculcado desde criança. Então, eu sei que a rotina... Eu não sou mãe, mas eu sei que a rotina não é fácil, é cansativa, é dura dos pais. Hoje você está num mercado muito competitivo, cansativo. A gente está tendo pouco tempo, mas tem que tirar um tempo para investir na salvação dos filhos, na edificação do lar, tendo culto doméstico. Os filhos precisam ver que os pais amam ao Senhor e que se esforçam para ter o culto doméstico. E tem também ver a harmonia do lar, para que os filhos comecem a amar o Deus de seus pais. Não é? Exatamente. Nós vamos entrar agora no nosso tema, outro tema também, que é o curso que vocês vão, né, estar assim à frente na primeira igreja. Será na primeira igreja, no dia 12 de julho, um curso introdutório para capacitação de professores na evangelização das crianças. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco como vai ser esse curso, método, didática, quem pode participar. Então, esse curso, ele é para tanto professores, mas também para pais, né? A gente falando aqui da importância de pais, ou qualquer um que esteja aí caminhando aí com as crianças, né? Ou seja, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é uma responsabilidade de todos. Ou você é uma avó que tem netos, ou você é alguém que tem alguma influência com criança, de repente você tem vizinhos que são crianças, então... né, as crianças estão em todas as partes, então o curso introdutivo ele abrange bastante, é um conteúdo bem abrangente, né, de 12 horas. Sim. Então ele vai dar bastante bagagem aí para o trabalho com as crianças. Ele é um panorama geral de tudo que tem no Ministério Infantil, que a gente pode usar, inclusive metodologias práticas mesmo, como memorizar um versículo com a criança, as bases bíblicas, como ensinar um cântico, um momento missionário e diversos ministérios possíveis que você pode usar, né, para a evangelização das crianças na sua região. Tudo com a experiência aí de 85 anos de existência da APEC, né, que já é uma senhorinha, eu acho que ela já está bem experiente, pode falar sobre isso, né. Então, é para todos mesmo. E quando o Senhor fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, está incluindo aí as crianças. Sim. Então, nós não podemos dizer, a criança não é para mim. Muito pelo contrário, eu preciso também saber como abordar, como falar do evangelho com clareza para os pequeninos. E se você sabe evangelizar uma criança, facilmente você vai conseguir evangelizar qualquer outro segmento também, né? Então, vai ser um curso assim, providencial, para ajudar no Ministério Infantil na igreja, qualquer pessoa que esteja aí querendo desenvolver um clube evangelístico de crianças no lar, para o culto doméstico e para toda a igreja, né? Então, não é só para aqueles que estão no departamento infantil da igreja, mas toda a igreja pode fazer parte e aprender aí com a dinâmica de evangelização de crianças. Sim.
Então, o curso será no dia 12 de julho, um sábado. Inicia 8 da manhã, né, encerra às 8 da noite. Exato. Com intervalo, né, para almoço, coffee. Há um investimento, né, de R$40 desse curso, justamente para o coffee, a apostila. E vocês serão, assim, os professores, né, que vão estar ministrando esse curso. Podem participar pais, professores, auxiliares, Sim. pessoas que desejam entrar no Ministério Infantil. Exatamente. Porque a gente já percebeu, acho que isso é assim, em todas as igrejas. É no corpo de Cristo e eu acho que no mundo todo. A dificuldade que tem de montar uma equipe para o departamento infantil, não é? Voluntários, muitas pessoas que, assim como indígena, eu não sei lidar muito com crianças, Isso. não é muito minha área, eu prefiro adultos, adolescentes, a linguagem é melhor, porque a linguagem de criança também é uma linguagem mais trabalhada, você precisa, né? Usar uma linguagem mais ao nível Exato. intelectual da criança, às vezes material também, a falta de tempo de estar investindo numa aula e a memorização de versículos. Eu utilizo muito o método de música, eu crio uma música para o versículo. E aí eu vejo que decoro muito, muito fácil, né? Porque a música, a melodia... Vira um chiclete ali, né? Vira um chiclete. E a idade também. A gente vê lá na PIB mesmo, tem um berçário, né? Para os bebês e já começa a introduzir ali, né? Inculcando, né? Exato. O evangelho. Nós marcou ali o apoio cultural, mas quando nós voltarmos, eu gostaria, não é? De que vocês falassem mais um pouco do curso sobre faixa etária, quem deseja trabalhar a partir de qual idade, as crianças ou se é para todo o público, logo depois do apoio cultural. O Espaço Mulher volta já. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais pra você. Óleo de soia 900ml, 6,98. Peito de frango congelado, quilo 12,80. Leite em pó integral Italac, sachê 200 gramas, 6,80. Válidas até 15 de junho. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher.
Estamos de volta com o programa Espaço Mulher, aqui na Melodia Conquista 87,9. Você pode estar nos ouvindo aí na rádio ou no Facebook Melodia Conquista. Estamos aí ao vivo, falando com os missionários Wellington e Juliana. Eles são missionários em Rondônia, de Paraná, e eles fazem um trabalho muito bonito lá com crianças, um trabalho com as crianças indígenas. Já com mais uma equipe lá também, né, que dá esse apoio, passaram por um treinamento para estar trabalhando com crianças. E nós vamos ter o privilégio de tê-los no dia 12 de julho, na Primeira Igreja, um curso introdutório de capacitação para a evangelização de crianças, que é muito importante. É muito importante que nós aprendamos sobre como evangelizar uma criança, metodologia, material, saber inculcar na mente da criança o evangelho, pois hoje o inimigo, ele não dorme. Então, ele trabalha afinco com as crianças. E hoje a gente, infelizmente, tem leis contrárias, né, à criação. Quando os pais criam seus filhos, existem leis aí que foram aprovadas, que estão prejudicando nossas crianças. Hoje a gente vê, assim, introduzindo muita coisa desde cedo aos ouvidos e mente das crianças, através da internet. Então, cabe a nós, cristãos, combater o mal e investir pesado na evangelização de crianças. Esse curso, né, Juliana já falou aqui, para pais, professores, também para auxiliares, pessoas que desejam trabalhar com crianças, pessoas também que participam, né, de campanhas aí, de EBFs, que viajam muitas vezes para dar um apoio a algumas cidades e ver assim, um bom número de crianças, pessoas que desejam fazer um clube infantil em sua casa, com vizinhos. Agora está vindo as férias aí, as férias escolares, então quando essas crianças estão na rua, que bom que elas estão na rua brincando, melhor do que no celular. Mas você pode aí durante o dia fazer um clubinho aí da criança no seu lar. Esse curso de evangelização, nós vamos trabalhar com crianças a partir de qual idade? Então, Nilde, você falou aí, a APEC, ela tem uma... A gente trabalha no que a gente chama de janela 414, né? Uhum. Claro que abrangemos todas as outras áreas aí também. Mas o foco tem sido as crianças que fizeram uma pesquisa, né? O nome do pesquisador aí foi o Lionel Hunt, aí, né? Um livro publicado pela Mood Press. Ele registrou essa pesquisa que foi feita em que 85% das pessoas recebem Cristo dentro da faixa dos 4 aos 14 anos de idade. Né? Então, a gente fala que é um funil aí. Depois, as possibilidades vão diminuindo cada vez mais. Parece que o coração vai sendo mais endurecido, cauterizado, e assim vai. Então, é uma fase ideal para você apresentar o evangelho, onde ela não tem muitas barreiras, muitas bagagens que um adulto comumente tem, que muitas vezes impedem ou cria essa, como posso dizer, o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, né? Essa cegueira para o evangelho. Então, é muito bom você alcançar quanto antes. E sobre a questão até da faixa etária, você mencionou isso, como o inimigo tem agido intencionalmente nas crianças, né? A gente sabe disso, não é de hoje, e ele sabe que ele conseguindo ali a criança que está no processo de formação, na fase de enculturação, ele colocando ideologias mundanas e tudo mais na mente da criança, cria-se uma barreira muito mais cedo. Então ele tem agido com muito afinco nisso aí. A gente fala sempre de uma história que aconteceu num clube lá no Rio de Janeiro com uma criança, né? Tava tendo um clube evangelístico, e uma criança lá no morro, né, na periferia e tal, chegou para um missionário, que era um pastor, e falou assim, o missionário chegou para a criança e falou para um menino bem agitado ali, e você, menino, o que você deseja ser quando crescer? E aí ele, do jeitinho dele, né, bem carioca, garoto esperto, falou, de duas coisas, uma, ou eu vou ser pastor, ou eu vou ser traficante. Nossa. O pastor ficou meio assim, né, falou, uau. Então tá bom, vai, entre os dois aí, escolhe um, qual que você vai ser? Aí ele falou, aquele que me ganhar primeiro. Olha só. Então você entende, se a igreja dorme, o inimigo continua trabalhando e inculcando essas ideologias na mente da criança.
E a gente vê como ele tem agido, Sim. com intencionalidade para ganhar Sim, o coração sim. dos pequeninos. Se a gente deixa isso e terceiriza Uhum. para a escola ou para qualquer outra instituição, é claro que a gente fica vulnerável. Uhum. Nós precisamos alcançar as crianças com o verdadeiro evangelho. Então, a faixa, a gente, obviamente, foca aí dentro das metodologias para uma melhor compreensão dentro dos 4 aos 14 Sim. anos de idade, mas, evidentemente, tem o berçário, Sim. tem o maternal, que a gente tem também os materiais, a gente sempre fala, a PEC não é curso e não é literatura, Uhum. porque o foco dela é evangelização e discipulado das crianças e integrar essas crianças à igreja local. Mas a APEC possui, ela tem cursos e tem a literatura, mas com o mesmo objetivo. Sim. Tanto o curso quanto a literatura é com o foco de evangelizar e discipular as crianças para que elas realmente recebam a salvação e o alimento espiritual para a Sim. maturidade, né? Sim. Então, desde a da tenridade ali do berçário, a gente já pensa nos cânticos, nos visuais que vai ser colocado no berçário para apontar o Deus como criador de Sim, todas as coisas, sim. que me ama e ama cada um de vocês, e focar bem essas bases fundamentais na mente do pequenino, e gradativamente vai acrescentando cada vez mais, né, informações de acordo com esta faixa etária durante a jornada. Desde o ventre, né? A gente vê, assim, mães que cantam para os bebês no ventre, ou leem. Eu falo pela minha sobrinha, minha irmã cantava uma música para ela, uma música específica sempre. E quando ela nasceu, que eu e minha irmã a gente cantava, que a gente começou a cantar, ela estava meio chorosa, assim que nasceu, lá no hospital. Aí ela acalmou e ficou com o olhinho procurando de onde estava vindo aquela voz, né? Porque ela identificou a voz e o cântico. Então é bom as mães leem a Bíblia, algum livro, né? Quando elas leem desde o ventre, a gente sabe que a criança ela já está identificando ali, né? Exatamente. Com o que está ouvindo. É interessante porque Deus colocou na cultura, né, do ser humano, todas as culturas têm essa questão da música, né? Até a cultura até do mais mundano, em todas as culturas usa da música. Sim. Mas é porque a música tá no coração do ser humano, Sim. né? É algo que Deus colocou em nossos corações. A gente se expressa através da música, mas também a música é utilizada para comunicar, principalmente para as crianças. E outra coisa que a gente vê é que Deus criou a criança com toda a capacidade para ela conseguir reter bastante informação, né? A memória dela é incrível. Exatamente. E através da música aumenta mais ainda, né? Então, usando a música nessa faixa etária da primeira infância aí, a gente até vê, né, que os Salmos era sempre muito cantado, até a primeira parte de Gênesis é uma música cantada, tudo muito memorizado. Então, assim, a música é muito importante. E a gente conseguir reunir esses dois fatos, a música com o fato de que a criança está preparada, ela é um solo preparado para estar recebendo as verdades do princípio da palavra de Deus. Exatamente. A gente pode, né, utilizar essas duas verdades aí e ser usado por Deus, não somente através da música, mas outros recursos também, para que a criança venha a já crescer com aquilo que ela precisa conhecer. Né? E os gestos também, a gente vê que a gente fazendo gestos, memorizar um versículo com gestos, apontando para Deus, criação, elas absorvem bem mais fácil, né? Gravam e, assim, levam para toda a vida. O testemunho do pastor Luiz Saião, ele conta isso. Exato. Em lágrimas. Em lágrimas. Não, até hoje ele não consegue falar sem se emocionar. Foram com 2 cânticos, né? Infantis. E ele fala que foi num momento, né, de turbulência na vida dele, para 12, para 14 anos. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. E mesmo o menino pode crer. Ele falou 2 canções que marcaram ele e foram decisivos para a decisão dele, que até hoje, né? E ele tem contribuído com essa missão aí de espalhar o evangelho em todo o mundo. E ele falou uma vez que alguém questionou ele sobre a sabedoria, querendo assim uma resposta filosófica e tal. Ele falou, olha, na minha opinião, sabe quem é sábio? Quem consegue falar com uma criança e um adulto. E ambos entenderem.
Então, o Evangelho da Salvação, na verdade, a Bíblia, né? Deus nos agraciou com essa possibilidade de a gente falar para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um ancião, e todos entenderem o Evangelho de salvação, não é? Isso é muito importante, muito bom, e para todos os povos, não é? Verdade. E como é importante a gente ter irmãos sábios para poder falar essa verdade com clareza para os pequeninos também, né? Não apenas ficar num âmbito, mas entender que toda criatura abrange também as crianças. E eu falo isso, aqui reforçando um pouquinho, até para o curso, com relação aos homens. Porque muitas vezes cria-se esse estigma de que questão de criança é com as mulheres, né? Sim. É com a tia, é com a senhora, é assim. Mas não. Principalmente, assim, sempre foi, mas principalmente na nossa realidade atual, precisamos de figuras masculinas dentro do departamento infantil para que tenhamos referenciais saudáveis de homens cristãos. Exatamente, importantíssimo. Né? Então, um apelo aí para os homens que, de repente, estejam ouvindo a programação, ou as mulheres aí propaguem isso também para os homens, para que se inscrevam para o curso e venham fazer parte também do Ministério Infantil, porque é uma grande obra e uma grande necessidade para a formação do caráter das crianças, sejam meninos ou meninas, precisam da figura masculina saudável dentro do departamento infantil também. Porque a gente falou sobre os pais como primeiros responsáveis, é uma verdade. E quando a família tem pais que não são cristãos, a criança tem pais que não são crentes, que não temem ao Senhor. Então aí entra também a parceria da própria igreja na evangelização das crianças e para as famílias de dentro da igreja, uma parceria para que continuemos juntos mostrando o caráter de Cristo, que é viver o caráter de Cristo na masculinidade, na feminilidade saudável bíblica diante das crianças, né? Sim, é muito importante. Meu professor foi Marco Antônio, na escola dominical. E, assim, foi um referencial para mim. Porque Marcos, ele é autodidata na questão de coisa manual. Então, ele pegava uma sala assim, nem desenhava, ele saía pintando, fazia. E minha irmã era auxiliar dele. E aí, Deus a chamou aos 16 anos. E aí, eu tinha 13. Depois, eu tinha 10. Depois, ele tentou um auxiliar quando eu tinha 13 anos. Ele falou, olha, você podia ser meu auxiliar. Era sua irmã, você assume. E foi Marcos que me impulsionou a ser professora de crianças. Que legal. E até hoje ele trabalha com crianças, tio Marcos. E, assim, eu tenho certeza que a geração da Igreja Ebenezer foi impactada pelo professor Marcos. E a gente precisa muito de professores homens no departamento infantil. Verdade. A cada 20 mulheres, acho que tem um homem. Exatamente. É bem... A evasão, né, muito grande. Então, o curso será no dia 12 de julho, sábado. As inscrições começam nessa terça, dia 17. No link, lá no Instagram da Primeira Igreja, vai ter todas as informações para todas as igrejas participarem, denominações, pais, professores e você que anseia trabalhar com criança, você que já trabalha com criança. Então, estarão conosco lá naquele dia os missionários Juliana e Wellington. E o nosso programa chegou ao final. É rápido, não é? Muito rápido. Muito rápido. Poderíamos ficar aqui mais algumas horas. Vocês estão convidados a virem novamente quando puderem. Eu sei que a agenda está um pouco apertada. E a nossa irmã Juliana vai orar encerrando o nosso programa. Vamos orar, então. Pai querido, muito obrigada pelo evangelho que nos alcançou. E esse evangelho que nos impulsiona a fazer aquilo que fazemos, Pai. Aquilo que o Senhor nos direcionou. A pregar o evangelho a toda criatura, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor, especialmente a vida das crianças e daqueles que o Senhor está chamando para estar envolvidos na vida dessas crianças, Pai. Coloco também diante do Senhor esse curso e que o Senhor traga as pessoas ali, Deus, para estarem ouvindo e recebendo da capacitação para que eles possam serem melhor usados, Pai, para o alcance das crianças. Amém. E obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que está tão preocupado com a vida dessas crianças, conhece cada uma delas, sabe onde cada uma delas estão, Deus, e sabe como alcançá-las. Estamos à tua disposição, Pai, para que essas crianças venham a conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém.